hoje talvez a gente tenha um restart em relação aos Estados Unidos e Irã. Queria que a gente falasse um pouquinho, mudasse totalmente. O primeiro momento aqui que a gente vai sair de Brasil nesse Acorda Metrópolis dessa segunda-feira. Afinal de contas, acabou Copa, as convenções partidárias começaram, então é só, basicamente, eleição. Mas tem esse assunto internacional muito importante, que é dessa guerra que já se estende bastante, talvez muito mais do que todas as partes envolvidas imaginavam. E o presidente Donald Trump disse, né? Isso daqui, ó, após cancelar o ataque, o Trump retoma a negociação com o Irã nessa segunda-feira, Urian. Pois é, Nath. O Donald Trump ele tinha ameaçado fazer um ataque gigantesco no fim de semana contra o Irã, até mesmo aí no sábado ele anuncia esse cancelamento, e aí ontem dá a entender que algum tipo de acordo poderia estar mais próximo. Mas se a gente for levar em conta todo o histórico até agora, é importante ter um pouco de cautela em relação a tudo isso, até mesmo porque no momento em que houve aquele memorando de entendimento de 14 pontos entre Estados Unidos e o Irã, isso acabou sendo rompido e os dois países voltaram para uma nova rodada de ataques. Agora, um ponto para a gente ficar, para a gente prestar atenção a partir de agora, tem a ver com o memorando de entendimento ou com a possibilidade de um tipo de acordo que foi anunciado por um canal de televisão israelense. Inclusive, o documento ele teria sido vazado e nada confirmado ainda, mas haveria um tipo de esboço. E o que esse esboço ele fala? Que tanto o Irã quanto o Omã, que é o outro país que controla também ali o Estreito de Hormuz, os dois países estariam discutindo alguma maneira de administrar o estreito, de modo que os países, as embarcações, elas entrassem no estreito por um corredor que passa pelo Irã e saíssem por um outro corredor que é controlado por Omã. Agora, se isso acontecer, é algo que talvez mude tudo aquilo que a gente conhece até hoje do direito marítimo, porque os países, eles simplesmente, de acordo com o direito internacional, eles não podem cobrar pedágio por terem uma água territorial ali de um estreito usado, que é bastante diferente de um canal, né? Canal de Suez, que é seria ali uma rota marítima que cruza dentro do território de um país. Um estreito não, o estreito ele é em águas internacionais. E o simples fato disso tudo estar sendo discutido, né? Não a abertura ou não do Estreito de Hormuz, mas o controle consolidado disso, eu acho que esse que é o precedente perigoso. Então, para a gente prestar atenção a partir de agora nisso, e também o Trump ele volta a partir de agora introduzir a questão das negociações nucleares. Ou ele pelo menos fala que esse tema vai voltar a ser discutido. Por quê? Porque ele precisa, em um momento de alta impopularidade dessa guerra nos Estados Unidos, tanto pela questão econômica das eleições de meio de mandato se aproximando, ele precisa voltar a resgatar a justificativa inicial de por que tudo isso começou. Então ele volta a tentar forçar a negociação nuclear, por mais que algo muito mais simples não tenha acontecido ainda, que é a negociação em relação ao Estreito de Hormuz. Urian, queria também falar contigo sobre um outro assunto muito importante,